Glória a Deus. Amém? Graça e paz a todos. Graça e paz a você que está online pelo Instagram, Facebook. Que a graça de Deus venha te alcançar neste momento, neste dia. Que Deus venha trazer paz para o seu lar, para a sua família, para a sua casa, para a sua parentela, porque esta é a vontade de Deus. Porque em Atos vai dizer que um homem perguntou para Paulo: o que eu tenho que fazer para herdar a salvação, para que minha família herde a salvação? Ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, para que possamos alcançar a salvação, para que todos em nossa volta possam alcançar a salvação, existe uma lei de Deus, que a partir do momento que nós cremos neles, todos que estão em nossa volta, Cristo vai alcançar. Amém? A você que em breve assistirá pelo YouTube, graça e paz para você também, que em breve nosso canal irá retornar com força total. Amém? Abra vossas apostilas, abra vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Vamos ler do 1 ao 7. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e o Deus mesmo será, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, Hadashá. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Podeis assentar neste momento. Dentro desse tema que nós estamos estudando, o tema da mensagem de hoje é o agir de Deus nos últimos dias e a importância da vigilância em nossas vidas. Mas para ser mais sucinto, o agir de Deus nos últimos dias e a importância da vigilância. Bom, o texto que nós lemos aí está dentro do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, porque é um dos livros que tem mais ensinamentos das coisas que virão nos últimos dias. Tudo que está para acontecer em Apocalipse tem data, hora, mês e ano. Não é por acaso, Deus não, o livro de Apocalipse não é uma mera suposição que Deus irá fazer ou que Deus vai acontecer. Está estabelecido e determinado por Deus as estações, os anos e os acontecimentos que irão acontecer nos últimos dias. Dentro disso daí, dentro da teologia, um pouco mais sucinto, existe uma matéria chamada escatologia, que significa o estudo das últimas coisas. Então, é muito profundo o que tem de conteúdo das últimas coisas. Dentro da mensagem de hoje, eu não irei entrar muito profundo, eu estarei trazendo uma breve conhecimento geral para nossas vidas, porque todos nós precisamos ter despertado. Alguns que não sabem o que irá acontecer nos últimos dias, outros já sabem, mas Paulo vai dizer que devemos nos lembrar de todas as coisas.
Então, quando nós estamos dando a pregação, a mensagem, é para que nós possamos lembrar de tudo aquilo que Deus já nos falou, e o Espírito Santo vem nos lembrar, para que possamos estar vigilantes e preparados para quando a trombeta ecoar. Bom, a escatologia, ela não é algo confuso para o cristão. Um cristão que fica confuso com a escatologia, com as últimas coisas, ele deve se preocupar a estudar, a procurar entender o porquê ele está confuso. Porque as últimas coisas serão um mistério para o mundo, mas para o cristão é algo claro e revelado por Deus. Nenhum cristão pode ser pego pelas tragédias, pelas coisas que acontecem neste mundo, de terremotos, de guerras, de fomes e pandemias. Por quê? Porque Cristo há 2000 anos atrás já previu e já falou tudo o que iria acontecer. Então, quando fala em pandemia, a humanidade fica assustada. Quando o cristão vê, fala, Jesus bem avisou do que iria acontecer. E tudo o que acontece são sinais da vinda de Cristo. Então, para o cristão, quanto mais sinais ele vê, quanto mais acontecimentos ele vê, o coração dele deve se alegrar, porque em breve Cristo está chegando. Mas dentro da escatologia, dentro do livro de Apocalipse, vai falar de duas coisas que são essenciais. São dois destinos. Nessa vida só existe dois destinos para qualquer ser humano, independente que ele seja rei, seja servo, seja livre, seja escravo, seja dos 5 ministérios, seja das ovelhas de Cristo, independente quem seja, só existe dois caminhos, dois destinos geral, o céu ou o inferno. Não existe outro meio, não existe uma terceira alternativa. Eu vou para o purgatório, eu vou para o estado intermediário, ficar lá, quem sabe tem salvação. Não existe. O único caminho, só existe dois caminhos, o céu ou o inferno. Não existe outra trajetória, não existe outro meio, e só existe um meio de você chegar nesses dois lugares, é morrendo. Para chegar no céu você tem que morrer, e para chegar no inferno você tem que morrer. Até mesmo aqueles que serão arrebatados terão que morrer para ser arrebatado. Porque se a gente para subir ao céu não morrer por o nosso eu, a gente não entra. E aquele que fica vivo no seu eu, ele morre e entra no inferno. Então só tem duas opções de entrar, as duas necessitam de morte, só que uma é morte do seu eu, a outra é a morte do seu corpo. Então a escolha é sua, é nossa escolha que determinamos para onde queremos ir, para onde queremos que a nossa alma habite eternamente. O inferno, o céu não é uma alegoria, não é morreu, acabou. Se fosse morreu, acabou, não existiria tanta preocupação do ser humano quanto a isso. Então devemos ter vigilância, porque só existe dois caminhos, e quando Deus vai revelar as últimas coisas, Ele vai deixar claro o destino dos dois caminhos. Então dentro da escatologia, dentro disso que nós estamos estudando, falando hoje na mensagem, vai ser um pouco mais mensagem, não estudo mais expositivo. Deus, Ele formou o homem, Ele criou o homem e colocou no Éden. Ele fez o homem para habitar no Éden, só que infelizmente o homem pecou, o homem declarou independência de Deus. A palavra pecado significa rebelião. A rebelião é algo que Deus abomina, e Deus não aceita nenhum tipo de rebelião. Porque quando o homem rebelou contra Deus, ele destituiu a terra do reino de Deus. E iniciou na terra uma coisa que pode ser chamada de reino dos homens. E podemos perguntar, por que existe tanta morte? Por que existe tanta violência? Por que existe tantos males no mundo? Por que Deus não intervém? Porque quando o homem se rebelou contra Deus, ele disse: Deus, eu não quero que o Senhor se intrometa em nossos assuntos, não quero que o Senhor se intrometa nas nossas particularidades. E Deus, como um ser respeituoso, ele falou: eu não irei me intrometer. E Deus se afastou e deixou para com o homem a terra.
Mas o homem, ao invés de ele tratar, cuidar, ele faz rebelião contra Deus. E por causa dessa rebelião, entra todos os meios maléficos neste mundo. Doença, morte, tragédia, violência. Todos os males que assolam este mundo é fruto de uma rebelião que o homem cometeu no Éden. Então, por causa disso, Deus planejou uma restituição de terra. Porque tudo a terra Ele deu, Ele emprestou para o homem. Emprestar, que Deus fala aí, o emprestar, como poderia dizer, a palavra, como fosse um alugar, arrendar. Ele arrendou. O que é arrendar? É eu vender uma terra e a terra só torna daquela pessoa depois que ela pagar o que ela deve. Enquanto ela não pagar o que ela deve, a terra é de posse daquele que comprou, mas também daquele que vendeu. Se aquele que comprou não pagar, aquele que vendeu tem o direito de entrar na justiça e restituir o que se foi perdido. Então, quando Deus ele deu a terra para o homem, Ele arrendou. Então, Ele esperava que o homem pagasse aquilo que lhe devia. Só que o homem se rebela e não paga a Deus aquilo que devia. O que é que o homem deveria dar a Deus? Frutos. O homem deveria dar um fruto essencial que Deus espera até hoje das nossas vidas: obediência. A maior regra de Deus é a obediência, não existe outra forma. Deus, durante toda a Bíblia, Ele só pede uma coisa: obediência. Obedecer a palavra dele, obedecer os mandamentos dele, obedecer aquilo que ele fala, é a única coisa que Deus pede. Até hoje Deus só pede uma coisa que Ele pediu para Adão. Só que Deus, Ele vê que o homem não vai pagar aquilo que lhe deve, a terra que Ele tinha dado para o homem, que Ele tinha arrendado. Então o que Ele faz? Ele vai entrar com um processo de restituição da sua terra. Então, todo o plano dos últimos dias, nós poderíamos dizer que é restituição da terra ao seu verdadeiro dono. A terra não pertence ao homem, a terra não pertence à humanidade, a terra prioritariamente, em prioridade, pertence àquele que criou. Porque a Bíblia vai dizer: do Senhor a terra e todos que nela habitam. Então a terra pertence a Ele, Ele pode ter dado, mas pertence a Ele com prioridade. Então Deus vai traçar um plano na humanidade para restituir aquilo que foi perdido. E dentro aí existem várias formas que Deus vem revelando na humanidade, a forma que Ele vai restituir, o que irá acontecer. Isso é muito importante, porque se nós formos para Daniel capítulo 2, Daniel vai ter uma revelação da interpretação que o sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor tem um sonho, não vou contar todos os detalhes, mas simplificar, de uma estátua. Quando ele vê essa estátua, a cabeça é de ouro, o peito é de prata, o ventre é de bronze, as pernas são de ferro e os dedos de ferro misturado com barro. E Daniel vai dar interpretação para Nabucodonosor, falando: olha, Nabucodonosor, a cabeça é o teu reino, é ouro, mas irá outro reino depois, que é o meio dos persas, eles serão prata, governarão. Depois virá o terceiro reino, que é o de bronze, que é a Grécia. E depois virá Roma, que fala de ferro. Roma governava com braço de ferro. Ninguém poderia se opor a Roma, mas depois de Roma viria um quarto governo, que seria ferro misturado com barro. Isso está falando da democracia. A democracia é ferro misturado com barro, a ponto dela dar liberdade, mas para uma democracia se tornar uma ditadura, não é tão difícil. Porque se começar a eleger pessoas que têm a mesma índole ditatorial, em poucos anos um país livre pode se tornar uma ditadura. Então, apesar de ter toda a liberdade na democracia, tem que entender que ali existe ferro. Por isso que tem países que caem em ditaduras. Só que se você perceber em toda essa nomenclatura, a cada tempo da estátua, a cada parte da estátua se perde qualidade. Primeiro começa com ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro e por último barro. O que isso quer dizer também?
Tem uma outra revelação dentro aí, é que a estátua é um tipo da integridade e do caráter da humanidade, que a cada passo vai se perdendo a integridade e o caráter na humanidade. A cada vez que a humanidade passa, ela perde qualidade, ela perde integridade, ela perde a sua essência que Deus tinha colocado de integridade, de honestidade. A cada tempo o mundo não está melhor, está pior, porque a estátua não vai melhorando, vai piorando. Mas eu tenho uma boa notícia: quando Daniel viu tudo isso aí, ele viu uma pedra que foi cortada, não por mãos humanas, ela foi lançada, ela esmiuça aquela estátua e toma todo lugar. Aquela pedra é o reino de Deus. Então pode essa humanidade decair, mas o reino de Deus vai estabelecer. Então, quando eu estudo, quando a gente entende, a gente precisa entender 7 princípios que tem o estudo para nossas vidas. Primeiro estudo do Novo Testamento, são 7 princípios que tem todo o Novo Testamento e que são os últimos dias. O primeiro é o arrebatamento da igreja. O segundo é o aparecimento do anticristo. O terceiro é a grande tribulação. O quarto, o reino milenial. O quinto, o juízo final. O sexto, são 6, quer dizer, 6 princípios. O sexto, a inauguração do planeta, do mundo perfeito, da terra perfeita. Então são 6 princípios que existem no Novo Testamento. Amém? Bom, dentro disso daí, quando a gente estuda o livro de Apocalipse, eu falei que também é uma vigilância para nossos dias. Jesus, ele vai se apresentar a João na ilha de Patmos, vai levar João e vai mostrar para João grandes coisas. Só que em João Apocalipse capítulo 2, o capítulo 2, versículo 3, ele vai mencionar 7 igrejas, e dentro dessas 7 igrejas, ele vai colocar acusações, ele vai colocar aprovações, e vai colocar soluções, porque Deus nunca vai apontar um erro que Ele não mostra a solução. Para todo problema na humanidade, existe uma solução na palavra de Deus. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja descuidada, é uma igreja que se descuidou com o tempo. Só que a igreja, Deus vai aprovar ela em certos pontos. Qual que é? Deus diz: olha, vocês estão de parabéns em conhecer as boas obras, a paciência ao trabalho, a dedicação que eles tinham à obra de Deus. A igreja de Éfeso, eles tinham uma solução, eles tinham uma administração em que eles estão verificar até mesmo a palavra de Deus e provar os falsos mestres dos verdadeiros para manter a sã doutrina. Só que qual era o problema da igreja de Éfeso? É que eles deixou o principal de qualquer pessoa que se converta, de qualquer ser humano, deixou o primeiro amor. Nós podemos ser dedicados à Bíblia, dedicados à obra de Deus, dedicar, falamos que amamos a Deus, mas temos que tomar cuidado para não perdermos o primeiro amor. Se nós perdemos o primeiro amor, nós começamos a se tornar fariseus. A maior diferença entre fariseu e Jesus era uma coisa simples, era o amor. Porque os fariseus jejuavam, os fariseus oravam, os fariseus davam esmola, os fariseus ofertavam, os fariseus dizimavam, os fariseus compareciam à sinagoga, os fariseus tudo fazia isso. E se bobear, tem época em nossas vidas nós nem conseguimos preencher o critério de fariseu, porque nem conseguimos nem orar nem jejuar. Ou seja, se fosse colocar no critério lá, nem para fariseu a gente ia servir. E Jesus disse: se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, nada adianta. E Jesus falou: o que os fariseus fazem é coisa boa, tudo isso que eles fazem é bom, mas se você não exceder o que eles fazem, ou seja, praticar o amor. Porque os fariseus só amavam quem amava eles, os fariseus só tratavam bem quem tratava bem eles, o fariseu só estendia a mão para quem era do clube deles. Jesus disse: se vocês não estender, não ultrapassar esta justiça, nada adianta. Porque só pode ultrapassar esta justiça, só pode ultrapassar esta barreira aqueles que abraçam o primeiro amor. E se a gente não tomar cuidado, o tempo faz a gente perder o amor da casa de Deus.
Porque eu costumo aprender a falar que o cristão, ele não pode ser qual é o nome daquela fruta, daquela verdura que se fecha? O repolho. O repolho, ele começa aberto, depois vai se fechando e termina fechado. O cristão, ele tem que ser como muitas vezes uma flor. Começa fechada, mas vai se abrindo, e com o tempo vai exalando os melhores perfumes. Então, o que é isso? Eu tenho que estar sempre aberto para Deus, aberto para o amor de Deus, porque eu não posso me fechar, porque se eu deixar o primeiro amor, eu posso perder a minha salvação. Isso é o ponto primeiro da vigilância. Perder a salvação não é tão difícil. Basta deixar o amor e nós perdemos a salvação. Basta deixarmos de servir a Deus de coração e tratarmos a casa de Deus como uma religião. Eu vou domingo para a igreja, porque se não for domingo para a igreja, o bispo vai brigar comigo. Eu vou dizimar, porque senão vão brigar comigo. Vão ofertar, porque vão brigar comigo. Vão fazer isso, senão vão brigar comigo. Você já deixou o primeiro amor faz tempo. Eu não venho para a igreja por uma mera obrigação, eu não venho para a igreja por uma mera missão, eu não venho para a igreja com um mero dever, eu venho para a igreja porque Ele primeiro me amou, e eu amo tanto a Ele, porque vale a cada segundo na casa dEle. Então nós temos que vigiar o nosso coração, para não começarmos a tratar a casa de Deus como religião, porque religião não salva ninguém, religião não muda a vida de ninguém. O que é que muda? O amor de Deus. Então diz para a igreja: cuidado, porque o tempo pode fazer isso conosco. O tempo pode esfriar o nosso amor, e nós começamos a vir a Deus por obrigação. E a gente tem que estar vigilante, porque pode ser que a gente fale: peraí, estou indo em casa de Deus por causa do quê? Por causa de Deus ou por causa que eu sou obrigado? Peraí, então eu tenho que mudar a minha mentalidade. Paulo vai falar: não vos conformeis com este mundo, mas renovai pela renovação do vosso entendimento. Então temos que vigiar nossa mente, para nós não abandonarmos o primeiro amor, e ele vai dar 3 conselhos. O primeiro, para eu poder resgatar o primeiro amor, primeiro eu tenho que me lembrar, como você era quando você aceitou Jesus, qual era a forma que você agia na cara de Deus, quando você aceitou Jesus, o que falavam e você falava, olha, oração, você estava lá, falava jejum, você estava lá, falava ler a Bíblia, você já tinha lido a Bíblia inteira, só que com o tempo nós começamos a abandonar isso, e Jesus vai dar o conselho: vai lembrar primeiro do primeiro amor, lembra como você era. É como um casal que se casa, no momento da lua de mel, é uma emoção, é uma alegria, e Deus está dizendo: lembra-te da primeira vez que você se encontrou, que você se entregou a vida comigo. Segundo, é se arrepender é mudar de ideia, mudar de atitude. Se você falou: nossa, antigamente eu orava, antigamente eu buscava, antigamente fazia tudo isso, Deus está dizendo: volte, mudar de ideia e fazer aquilo de novo. Mude totalmente, vai fazer aquilo de novo, porque nós temos então uma preocupação com isso. E o terceiro é praticar o amor, é praticar o amor todos os dias, é andar a segunda milha todos os dias, por mais difícil que seja, devemos praticar. E aí ele vai dizer, qual é a importância de eu fazer isso? Porque aquele que consegue voltar ao primeiro amor, quando nós não nos descuidamos e começamos a manter o primeiro amor, ele vai dar uma promessa: qual que é? Ao que fizer isso, eu darei de comer da árvore da vida. Então, quando eu não deixo o amor de Deus, eu consigo cultivar, eu consigo explanar o amor de Deus para todos que estão em minha volta. Deus vai me dar a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, para eu comer. A segunda igreja que eu ia falar é a igreja de Esmina. É uma igreja coroada. Essa é uma igreja que ela é pobre segundo a sociedade, fala: nossa, é uma igreja que não tem nada. Mas o Deus que fala: essa igreja é enriquecida. Porque Deus fala: te chamam de pobre, mas vocês são ricos para mim. Porque era uma igreja aprovada por Deus, porque apesar do sofrimento, apesar das tribulações, apesar de tudo que viu sobre essa igreja, ela se manteve firme à palavra de Deus, ela se manteve firme na fé de Deus. Então Deus disse: tu és rico.
A maior riqueza é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Então, quando nós mantemos, Deus fala, está aprovado. A terceira igreja que Deus vem falar aí, é a igreja de Pérgamos. Uma igreja transigente, uma igreja aprovada pela fidelidade na fé. A fidelidade na fé que eles tinham é extremamente forte. Só que qual era o problema dessa igreja? É que ela se misturou com o mundo. Isso é um grande problema. Nós temos que tomar cuidado para não se misturar com o mundo, porque não tem como unir as trevas à luz. Não tem como a gente pegar e se unir e trazer as trevas para a luz, porque trevas sempre serão trevas e luz sempre será luz. Porque é impossível quando a luz chega, as trevas continuar. Então, o problema da igreja de Esmirna é aquela que se misturar com as obras das trevas. Nós não podemos nos misturar com o mundo, nós não podemos nos envolver com o mundo, ou nós somos da luz, ou nós somos das trevas. As obras que o mundo pratica, devemos deixar eles praticar, mas não devemos trazer para nossas vidas. Nós não podemos trazer conceitos do mundo para nossas vidas. O conceito de amor do mundo, o conceito de compaixão do mundo, o conceito de liberdade do mundo, o conceito do mundo, não vale para um cristão. A única conceito que vale para o cristão é a palavra de Deus. Então nós não podemos misturar com o mundo. No altar não existe misturar com o mundo. Porque muitas vezes nós temos muito cuidado, nós que estudamos, não misturar aquilo que é de secular com aquilo que é de Deus. Eu costumo falar que não gosto de trazer aqui, você estuda psicologia, você estuda, tem várias coisas que você pode aplicar aqui, sim, mas aqui não vale a psicologia humana, aqui não vale o conhecimento dos filósofos, dos grandes historiadores, cientistas humanos, aqui só vale aquilo que vem do alto. Só vale aquilo que vem de Deus. Então toda palavra que sai do autor não pode ser baseada em filosofias humanas, tem que ser baseada na palavra de Deus. Porque nós devemos manter sempre a fé. A fé é a única coisa que você não pode perder. Você pode perder seu carro, você pode perder sua casa, você pode perder sua saúde, você pode perder qualquer coisa, mas nunca perca a fé. Porque eu não posso perder a fé? Porque o meu carro não me afasta de Deus, a minha casa não me afasta de Deus, os meus amigos não me afastam de Deus, nada dessa terra me afasta de Deus, mas se eu perder a minha fé, eu me afasto dele. Porque quer dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa aqueles que se aproximam, creia que Ele existe. Então se eu não tenho fé, eu não posso nem me aproximar dele. Então por isso nós podemos perder tudo, menos a fé nele. A quarta igreja é Tiatira, uma igreja que se corrompeu, era uma igreja muito dedicada ao serviço social, a se preocupar com o serviço social da sua sociedade, dos carentes, do necessitado. Só que o problema desta igreja é que ela tolerava o mal. Nós podemos amar o nosso próximo, temos que amar aqueles que estão no mundo, aqueles que estão na prática muitas vezes do pecado, nós devemos amar, mas jamais tolerar o pecado, jamais tolerar aquilo que está de errado. A igreja é bem-vinda a todo mundo? Sim, independente se é ateu ou cristão, independente se a pessoa tenha qualquer identificação, independente se a pessoa pode querer ser árvore, ela é bem-vinda na igreja, pode ficar até plantada, pode ser tudo, pode ir para a igreja, ser do jeito que você quiser, mas jamais pense que na igreja vai ser tolerado o pecado e o mal. A igreja jamais deve tolerar o mal, porque o mal não tem lugar na igreja, porque a igreja só tem lugar para o bem, e o bem vem de Deus. Então a igreja é bem-vinda para todos, mas todo pecado, todo mal, toda prática do mal, nunca será tolerada na igreja, por mais que nós amamos, porque melhor é amar e corrigir, do que amar e deixar a pessoa ir para o inferno, porque o grande mal, que eu falei, que só existe dois caminhos, o céu ou o inferno.
se nós não avisarmos o pecador do seu mau caminho, ele pode acabar num caminho trágico para a vida dele. Então essa igreja, ela deve ter muito cuidado. Eu não deixei a igreja de Esmina, o grande ao que vencer é que nunca passará pela morte, pela segunda morte. A igreja de Pérgamos é que, se ela se manter firme na fé, comerá do maná escondido do céu e terá um nome, um novo nome. E a quarta igreja, quando nós amamos, mas não deixamos de não toleramos o mal, não aceitamos o mal, não só o que está fora, mas em nossas próprias vidas, porque nós temos que examinar nós mesmos, ver se nós mesmos não estamos praticando o mal. Porque se nós estamos praticando o mal e estamos tolerando, nós podemos perder a salvação também. Então, quando nós mantemos a fidelidade, é dado ao vencer, a governar com Cristo. A quinta igreja é a igreja de Sardes, uma igreja considerada fraca, uma igreja que viveu um resplendor muito grande. Só que qual é o problema da igreja de Sardes? É que a igreja de Sardes era extraordinária, maravilhosa, era uma igreja que fez grandes coisas, era uma igreja que tinha uma grande reputação, só isso que a igreja de Sardes tinha. A igreja de Sardes só tinha que no passado foi uma grande igreja, acabou, se acomodaram. E nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque nós não podemos viver do passado. No passado eu orava. Gabriel, no passado subia no monte de joelho. E agora? Não subo nem no monte da montanha do meu cobertor para orar. Ou seja, viver do resplendor do passado. No passado eu pregava muito, e hoje? Nada. No passado eu amava o próximo muito, e hoje? Não mais. Ou seja, viver da glória passada. É extraordinário nós falarmos dos heróis da fé do passado, sim, é lindo. Nós falamos da igreja primitiva, sim, mas nós não podemos viver do passado, nós temos que viver o hoje. Então Deus está dizendo para a igreja de Sardes, acorda, porque o passado já foi, aqueles que morreram já estão aqui comigo, mas onde você está? A igreja de Sardes se acomodou porque a igreja de Sardes não tinha problema financeiro, a igreja de Sardes não tinha problema de perseguição, a igreja de Sardes não tinha problema político, a igreja de Sardes não tinha problema social, por isso ela se acomodou. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes Satanás não vai levantar perseguição, mas vai levantar tempo de paz para nossas vidas. Porque ele sabe, quando não tem perseguição, quando tudo está em dia, nós se acomodamos para com Deus. Nós ficamos vivendo do passado. E Deus está dizendo para a igreja de Sardes, tome cuidado, por quê? Eu venho como ladrão. Ou seja, se nós se acomodarmos e descansarmos e esquecemos do amor, esquecemos da fé, esquecemos de aquecermos nossos corações e fazer o nosso melhor para Deus, Cristo pode vir e a gente ficar. Cristo não vem buscar os acomodados, Cristo vem buscar aqueles que estão no trabalho do arado. Não tem outra forma. Cristo não busca acomodado, Deus busca aqueles que estão no arado. O arado, então Samuel, o arado é quem está pregando no altar? Não só isso. O arado é quando você ora na sua casa, o arado é quando você lê a Bíblia na sua casa, o arado é quando você ama, o arado é quando você tem compaixão, o arado é quando você tem misericórdia, o arado é quando seu coração aquece e ouvir, vamos à casa do Senhor e você está com a mão no arado. Então nós temos que ter isso. A outra igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, Cristo vai dar um posicionamento positivo, dizendo, olha, você guardou a minha palavra, você guardou e não negou o meu nome, então nós temos que tomar cuidado para não negar a palavra e não negarmos o nome de Cristo, sempre estar guardando a palavra, mesmo que seja com poucas forças, porque obedecer a palavra muitas vezes vai fazer a gente chegar no nosso limite, mas devemos se manter firme. Deus nos prova muito mais do que a gente imagina, porque nós lemos errado, porque ele fala, Deus não vai nos provar além de nossas forças. A Bíblia diz que Deus não vai deixar você ser tentado além das suas forças, mas Paulo vai falar que ele foi provado além das forças dele.
Você nunca vai ser tentado além de suas forças, mas provado vai. Por que Deus vai permitir que eu seja provado além das minhas forças? Para que suas forças se acabem e você confie nas forças dele. Porque Paulo falou, quando eu estava fraco, eu fiquei forte, porque eu peguei a força dele, e foi a minha força. Então Deus está dizendo que a igreja de Filadélfia, quando vocês estavam fracos, vocês abraçaram a minha força, e continuaram. Então Deus vai permitir muitas vezes, as nossas forças se acabarem, para que nós possamos pegar a força dele, e caminhar. Porque como eu falei, não é na nossa força, é na força dele. Nós não fazemos nada na força nossa, tudo é na força dele. Aí ele vai dar o último conselho. Na verdade ele não vai dar nem acusação, nem solução. Ele vai dar um conselho para a igreja de Filadélfia: toma cuidado, para que ninguém tome a sua coroa. Então se você está nessa força, nessa garra, nessa fidelidade, tome cuidado, porque o inimigo da sua alma vai tentar roubar isso daí. Mas se você manter firme, mesmo que seja com poucas forças, Deus vai dizer, ao que vencer, eu estabelecerei como coluna. Você pode ser fraco aqui, enfrentando as suas fraquezas, muitas vezes olhar para a palavra e falar, Deus, eu não consigo, Deus é tão difícil, mas eu vou conseguir praticar pela tua palavra. Deus, nessa fraqueza que você consegue praticar a minha palavra, aqui no meu reino, você vai ser uma coluna. E a última igreja que Cristo vai deixar, Deus poderia ter falado lá no começo, mas deixou por fim, é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que prosperou e falou, eu me enriqueço muito, eu sou muito rico e nada tenho falta. E Deus vai dizer, vocês são loucos, porque vocês estão nus, vocês não são quente nem frio, vocês são morno, e por serem morno, eu vou cuspir para fora. Qual o problema da igreja de Laodiceia? Nós temos muito cuidado para não cairmos na igreja de Laodiceia. É porque nós podemos se tornar morno na casa de Deus. E aí, você vai para o culto? Por quê? Tem que ir. Nem por obrigação. Volto. Vou para a igreja, volto. Vou para o meu trabalho, volto. Faço as coisas, volto. Uma vida morna. Deus falou, quem dera você fosse fervente ou frio. Tenta tomar água morna para ver o que acontece com você. Você vai vomitar. Então Deus falou, seja quente, fervente ou frio. Bebendo frio, eu consigo aquecer. Por quê? Não, melhor, a água quente, ela servia para tratar feridas, ela servia para tratamentos médicos. Ou seja, quando eu estou quente, eu sirvo para tratar as feridas. E quando eu estou frio, para saciar a sede. Então, se você fosse frio, você sairia a sede. Se você fosse quente, você curaria. Mas você não é nem quente nem frio. Nós temos que ser quente ou frio, um dos dois. Porque possa ser que hoje eu esteja ferido e o Gabriel seja água quente para mim. E eu possa ser sarado. Mas amanhã pode ser que o Gabriel tenha sede, ou seja, água fria por Gabriel. Porque é assim que a igreja é. É um saciando o outro na sua necessidade. Foi pregado ontem na célula. Cada um vai usando a sua necessidade e nós vamos se completando, que o Gabriel pregou domingo passado. Nós se completamos. Qual o problema da igreja de Laodiceia? É que é tudo morno. E o agravante pior é que a igreja de Laodiceia, a gente usa esse texto muito para falar do pecador. Cristo está à porta, você que está pecador, você está sem Deus, Cristo está na sua porta. Não, era da igreja de Laodiceia que Cristo estava na porta, pedindo para entrar. Faça uma reflexão, nós devemos fazer uma reflexão nas nossas vidas. Cristo está do lado de fora ou do lado de dentro do nosso coração? Muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, Cristo fica do lado de fora assim. Posso entrar? Porque ele fica, posso entrar? Nós temos que tomar cuidado para não expulsarmos Cristo do trono do nosso coração. Cristo está no centro do nosso coração, governando sobre tudo. Governando sobre o meu sentimento, sobre a minha vontade, sobre o meu querer, sobre tudo, Cristo tem que governar.
Então, ele vai dar essa dimensão nas igrejas, falando, tome cuidado, porque cada um desses problemas, cada uma dessas coisas pode tirar vocês do meu reino, e se vocês não tomarem cuidado, vocês vão ter que passar por algo terrível que é a morte. A morte é a maior inimiga do ser humano, a morte é que mata milhões e milhões de pessoas por dia, e a morte é a herança do pecado de Adão. Quando Adão pecou, a morte passou para todo ser humano. Não existe nenhum ser humano que possa fugir da morte. Conta-se uma história de um homem que ele pegou. Estou vendo aqui, gente. Um homem que ele pegou, a morte chegou para ele e falou: eu vou te buscar na sexta-feira à noite. E aquele homem falou: a morte vem me buscar, já sei o que eu vou fazer. Ele dá uma grande festa. E nessa festa, ele era cabeludo, ele vestia roupas de grife, e nessa festa que ele fez, ele raspou o cabelo dele, ele colocou uma roupa, uma camiseta regata, um short, chinelão, ele começou a falar diferente, e a morte chegou na festa e começou a olhar, e aquele homem, para disfarçar, falou o seguinte: na minha festa, todo mundo tem que ver cabelo grande e com roupa de grife. Fala, se a morte vir, não vai saber quem sou eu. A morte chegou, olhou e não achou ninguém. E não achou ele. E a morte falou: ele não está aqui. Você quer saber? Já que eu tenho que ir, eu vou ter que levar alguém. Eu vou levar esse careca de bermuda aqui mesmo. Ou seja, não adianta tentar fugir da morte. Ela vai chegar um dia. Por mais que a gente queira aumentar a nossa longevidade de vida, querer viver vida saudável, querer tratar bem da nossa saúde, querer evitar o bacon, que é difícil, mas uma hora a morte chega. Mas Deus, quando Ele vem com o dom da vida. A morte veio para arrastar a humanidade, Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Nós temos que tomar cuidado, porque a morte, ela se alimenta do pecado. Porque aquele que pecar certamente morrerá. Então, onde tem um pecado, gera morte. Então, se eu quero fugir da morte, eu tenho que fugir do pecado. E a morte é o grande algaz, é o grande benefício, o malefício que Satanás tem de usar contra nossas vidas. Porque Satanás usa a morte, usa o pecado para trazer a morte em nossas vidas. Por isso que a morte é terrível. Vem acompanhando a humanidade em todo esse tempo. E não tem outra forma. E quando Cristo vem, Ele vai trazer revelações do mundo após a morte. Não é morreu, acabou. Após a morte existe dois mundos. Eu vou simplificar. O primeiro mundo é um lugar chamado lugar intermediário dos mortos. Esse lugar intermediário dos mortos é separado entre aqueles que morrem com Deus e sem Deus. Aqueles que morrem sem Deus, eles vão para um lugar chamado lugar de tormento, e até hoje, todos aqueles que morreram sem Deus, eles estão lá, esperando o dia do juízo. Independente de quem seja, está lá esperando o dia do juízo. E onde fica este lugar? Segundo os estudiosos, fica no centro da terra, o lugar de tormento. Onde aqueles que morreram sem Deus, estão lá. E eu e você tem que tomar muito cuidado, porque pode ser que a gente pare lá. Se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar lá. Só que existe um outro lugar, que é citado por Jesus, que é o paraíso. Que todos aqueles que morrem com Deus, eles adentram neste lugar, e eles estão esperando o soar da última trombeta, para eles ressuscitar com o primeiro, e depois nós ressuscitaremos, nós seremos glorificados, e estaremos junto com eles. Então a alma existe após a morte. Paulo fala sobre isso, a alma, Mateus vai falar sobre isso. O inferno não é para mim e para você, o lago de fogo não é para mim e para você, esse lago de fogo é para o diabo e seus anjos. Então Deus está investindo de tudo para que você não vá para lá. Ele fez 2 investimentos altos. O primeiro investimento, melhor, 3 investimentos altos. O primeiro investimento é sua palavra. O segundo investimento foi seu filho. E o terceiro investimento foi o Espírito Santo. A palavra vai na sua alma, a palavra vai no seu corpo, o Jesus vai na sua alma, o Espírito Santo vai no seu espírito para tentar resgatar.
porque através da palavra Ele vai trazer a vida de volta àquele corpo. Toda palavra que sai da boca de Deus ressuscitou até um morto. Ele falou: Lázaro, sai para fora. Então o que vai trazer o morto, que está morto no dia da trombeta, no dia que voltar a Cristo, é a palavra. Então aquele que leva a alma para o céu, é o verbo, é o Filho. E aquele que trabalha em nosso espírito para nos moldar, é o Espírito Santo. Então Deus colocou 3 investimentos altos, para você não se perder. Para que ninguém venha se perder, Deus colocou investimentos altos. Então, dentro disso aí, avançando um pouco mais rápido, então nós sabemos que existe um fim para tudo. Não é morreu, acabou, um dia nosso pulmão vai dar o último respirar. Quando você tiver o último respirar, aonde você vai parar? Se você morrer agora, onde você para? Ah não, vou viver muito. Jesus disse: ninguém jura pelo seu cabelo, porque ninguém pode fazer o cabelo voltar a ser branco, ser preto de volta. Eu não posso forçar, vou forçar aqui até meu cabelo branco ficar escuro de novo. Vou ficar aqui fazendo força, vai cair cabelo, mas não vai voltar. Não tem como. É impossível. E Jesus está dizendo: ninguém pode garantir um amanhã. A salvação não é para amanhã, a salvação é para agora. Eu não posso brincar com a salvação, por quê? Porque pode ser que eu dê meu último respirar, hoje à noite, pode ser que eu dê o último respirar, quando terminar a pregação, eu não sei quando vai ser o último respirar, então eu tenho que manter meu coração limpo, e meus olhos fixos em Cristo, porque se eu respirar hoje, pelo último segundo, eu estarei com Ele. Mas existem sinais da sua vinda. Judas vai falar de alguns sinais no livro de Judas. Ele vai falar, primeiro um dos sinais, aqueles que andam segundo as suas ímpias concupiscências. Quem são esses? São aqueles que desprezam a Deus e a família. Nos últimos dias a gente nunca viu um desprezo tão grande por Deus e pela família. O mundo cada vez mais odeia e tenta provar, e tenta destituir, e tenta descredibilizar a palavra. Gente, eu escuto tanta besteira, tentando tirar a credibilidade da palavra de Deus. É tanta besteira. E muitas vezes tem que suportar calado, porque querem tirar a credibilidade de Deus, querem tirar a honra que Deus fez em criar. Paulo vai dizer que não quiseram glorificar a Deus, então pegaram e tiraram a glória de Deus e transformaram em glória humana. Porque não querem dar glória a Deus, não querem glorificar a Deus. Eu e você temos que tomar muito cuidado, porque glorificar a Deus é uma ordenança bíblica. Não é eu dou glória a Deus se eu quero, não, você dá glória a Deus porque é uma ordem. Tudo que tem boca, tudo que tem força, louve ao Senhor. Todo joelho se dobrará e terá que dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu dar glória, então eu exaltar o nome dEle, então uma ordenança. E toda vez que eu cumpro a ordenança, eu cumpro a lei de Deus. Então eles não querem dar glória a Deus. Segundo, eles não querem honrar, eles não querem credibilizar a família. Hoje cada vez mais a família tem sido bombardeada para ser destruída. Tentam de qualquer forma acabar com o conceito de família, chamam de família retrógrada, família patriarcal, família tradicional, de qualquer forma. Estes dias eu estava falando na sala de aula, tentam tanto desfazer da família, que agora colocaram o cachorro como filho. A Bíblia nunca diz que um cachorro é um filho. A Bíblia nunca diz que um animal de estimação é um filho, porque Deus criou animais selvagens e animais de estimação. Um cachorro é animal de estimação. Um papagaio é animal de estimação. Qualquer outro animal é de estimação, não é filho. Se você é cristão e fica chamando, o cachorro é meu filho, você está errado. Você está indo contra a ordenança bíblica. Porque filho é o fruto entre um homem e uma mulher que gera filho. Um animal é aquilo que Deus criou e são animais. Não é filho, não é nada, não é integrante da família. Os integrantes da família é marido, mulher e filho. Esse é integrante da família. Fora isso não tem mais nada. Porque é demais. É
é a distorgância. Por que eu estou falando isso? Porque isso está tendo essa distorção e muitos cristãos estão entrando nessa distorção. Porque existe uma distorção da família, da base que Deus criou de Ixé e Ixá, querendo fazer Ixé e Ixé, e diz que cachorro é filho. Só para isso. Vou falar num hebraico, que aí no YouTube, Facebook, Instagram não corta. A não ser se vocês entendem hebraico, né? Vamos lá. O segundo as que causam é aqueles que amam a si mesmo. Aqueles que querem só saber de si mesmo. Jesus nunca disse que ele veio preocupado com si mesmo. Jesus disse, olha, eu não vim preocupado comigo. Eu vim preocupado com o próximo. Nenhuma palavra. Eu não vim ser servido. Eu vim para servir. Nós não estamos nessa terra para ser servido. Nós não estamos aqui para ser servido. Nós estamos aqui para servir. O terceiro é que não tem o Espírito Santo. São pessoas, os terceiros sinais são pessoas que odeiam o próximo. Se eu odeio o próximo, eu perdi o amor do Espírito Santo. Eu perdi aquilo que Deus tem para a minha vida, porque o Espírito Santo faz eu amar o meu próximo como a mim mesmo. E vai vir muitas coisas, muitos sinais, terremotos, pandemia, está em Mateus 24, muitos dizendo eu sou o Cristo. Muitos confundem isso aí com o ser que diz que ele é o Cristo, não. Muitos dizendo que é o Cristo, são pessoas que vão distorcer a verdade bíblica e dizer que aquele Cristo é o verdadeiro. Vão pregar um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Esses são os falsos cristos que estão se interpretando. E qual o problema de eu crer num falso Cristo? Se eu crer no falso Cristo, ele não salva. O falso Cristo não me leva para o céu. O falso Cristo não me redime. O falso Cristo não faz nada por mim. Então qual o problema do falso Cristo? Que eu vou para o inferno se eu crer nele. Então eu tenho que tomar cuidado. Por isso que eu tenho que meditar na palavra, conhecer a Cristo, porque eu tenho que acreditar no Cristo que a Bíblia fala, não naquilo que eu imaginei ou naquilo que me falaram. Eu tenho que acreditar na Cristo da palavra. Qual foi o problema de Judas? Que Judas acreditou no Cristo da mente dele. Ele acreditou em um Cristo que vinha matar os romanos, só que Cristo não veio matar romanos. Cristo veio salvar os gentios. Então, se eu creio no Cristo da minha cabeça, pode ser que eu me decepcione com Deus. Mas se eu creio no Cristo da Bíblia, eu jamais vou me decepcionar com Ele. Vai ter sinais, isso está em Lucas 21, sinais em toda a terra. Bom, avançando um pouco mais, falei que é mais uma pregação, não vai ser uma explicação, é mais um conhecimento geral para nossas vidas. Vai ter, com tudo isso, o mundo caminhando para o caos. Quando este mundo estiver no caos, caminhando em procura destruição iminente, cada dia mais uma terceira guerra mundial se aproxima. E Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem, que se davam e davam um casamento. Então eu aprendi uma coisa, nós como cristãos, nós vamos olhar e sempre ver o mal e o culminamento de toda a destruição do mundo. O mundo vai olhar e pensar que está tudo bem. Quando o mundo olhar está tudo bem, se prepara, porque Cristo se aproxima. Quando o mundo falar, nossa, as coisas estão indo bem, se prepara. Porque, como foi nos dias de Noé, as pessoas estavam tudo bem, tudo felizes, e Deus disse, Noé, entra na arca. Mas Deus não tem nuvem nenhuma, Deus não tem nada. Noé, entra para a arca. Não, mas Deus, interpretando não que Noé fez isso, não, mas Deus não tem nem barulho de trovão, entra na arca, Noé. Quando Noé entrou na arca e fechou a arca, veio o dilúvio. Então, quando menos o mundo esperar, a trombeta irá tocar, e nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Será uma surpresa, porque é mais para a gente falar, nós sabemos, estamos nos últimos dias, olha os sinais, mas ninguém sabe o dia, hora, data e ano. Tem dia, hora e data e ano? Sim, mas ninguém sabe, só o Pai. Aí eu tenho uma pergunta, se for agora, se a trombeta ecoar agora, para onde você vai? Para onde você vai se a trombeta ecoar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? Se a trombeta ecoar às 3 horas da manhã, às 6 horas da manhã, às meio-dia, quem será que vai?
Nós temos que fazer autorreflexão. Não, será que Gabriel vai ser arrebatado? Não. A reflexão é, será que eu vou ser arrebatado? Será que eu estou fazendo as ordenanças bíblicas? Será que eu estou praticando aquilo que Deus mandou? Se eu não estou praticando, ainda dá tempo de voltar atrás e praticar. Aproveite, ainda há tempo, enquanto a porta da graça está aberta, e Deus está dizendo, pode entrar, bendito meu Pai. Aproveite essa porta, porque um dia ela vai se fechar. E quando se fechar, nós iremos ser arrebatados. Nós que seremos arrebatados, estaremos com Cristo nos ares. E nos ares terá uma coisa chamada tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, em você, teremos que prestar continência e prestar relatório de tudo que a gente fez aqui na terra. E tudo que a gente fez na terra, tudo que a gente fez para a igreja, toda a nossa fidelidade. E é muito interessante que isso, tribunal, comparecer, essa tem uma conotação, Paulo vai dizer, está em Coríntios, Romanos 14, 10, mais primeiro em Coríntios, 1 Coríntios 3 em diante. Paulo vai falar comparecer significa tornar público. Tudo que nós fazemos aqui, Deus vai tornar público, e Deus vai te avaliar segundo o que Ele colocou no propósito que Ele estabeleceu para você. Deus vai pegar o seu propósito e pegar o que você deveria ter feito e vai ver. Uma das coisas que eu sempre falo, descubra o seu propósito, porque você não vai ser cobrado além, Deus não vai te pegar eu e comparar com Paulo. Deus pegar o Samuel, falar, Samuel, aqui está Paulo. Samuel, você foi péssimo. Eu acho que você é péssimo, não tem como comparar com Paulo. Provavelmente eu vou morrer, e não, se Cristo voltar eu vou morrer, não vou morrer como Mártir. Não tem como comparar eu com João, não tem como comparar eu com Barnabé, não tem como comparar eu com Pedro, não tem como comparar eu com ninguém, porque Deus não compara ninguém com ninguém. Então com que Deus vai me comparar? Vai me comparar comigo mesmo. Deus vai pegar aquilo que Ele projetou e aquilo que eu sou e vai comparar. E vai dizer, você tinha potencial para isso, mas cadê os talentos que eu te dei? Lembra das palavras do talento? 1 para 5, 3 e 1? O que você está fazendo com os talentos de Deus? Você está pegando os talentos de Deus, enterrando e esperando que Deus não vai cobrar? Deus vai cobrar o meu e seu talento. E se Deus cobrar o seu talento hoje, para onde que você vai? Porque Deus fala, servo mal, enterraste meu talento, então vai para o inferno. É isso que o texto fala. Nem chance de aparecer no tribunal de Cristo, o Senhor deu. O meu talento, os nossos talentos, não é para ser enterrado. Não existe desculpa para enterrar talento. Porque aquele homem falou para o seu Senhor, mas para um teve 5, outro para 3, eu teve 1, eles teve mais. E o Senhor falou, eu não estou preocupado com eles, estou preocupado com você. Então enterrar talento não tem nada a ver com o próximo, tem a ver comigo mesmo. Eu não posso enterrar meu talento e culpar o próximo, porque Deus não vai considerar essa desculpa. Eu vou ter que pegar o meu talento, desenterrar e devolver para o dono. Então eu tenho que constar, eu vou ter que prestar conta de tudo. Tudo que eu prego neste altar, vai ter que prestar conta diante de Deus. Por isso que eu tenho muita reverência e muito cuidado, e não pregar qualquer coisa. Por quê? Porque todos aqui também sabem que pregam, sabe por que nós vamos ter que prestar conta? Se eu ensinar algo que não está na Bíblia, eu estou mentindo. Se eu estou ensinando uma mentira, eu posso perder a minha salvação. Porque a regra de medida de me julgar está em Tiago 3. O rigor em cima de mim é maior do que vocês imaginam. Todos que são mestres aqui sabem disso. Então por isso nós temos que tomar cuidado. Porque nós teremos que prestar conta. E dependendo daquilo que nós prestar conta, Deus vai nos dar o galardão. Então ainda há tempo de nós dedicarmos à palavra de Deus, ainda há tempo de nós dedicarmos a Deus, ainda há tempo, enquanto você está nessa terra, Deus está dizendo, ainda dá tempo de você dar o seu melhor. Mas aqui na terra, nós que estaremos no céu, iremos passar por 7 anos de bodas do Cordeiro, só que nesses 7 anos, aqui na terra, terá uma grande tribulação, do qual o mundo nunca viu. Isso está em Marcos 13, 19, Mateus 14, 24, 21, o mundo nunca viu uma tribulação que virá para a terra.
angústias, dores, a manifestação da iniquidade, vai se manifestar as obras satânicas, e um homem chamado Anticristo, que atualmente ele não se manifestou, mas a Bíblia diz que ele é o iníquo que irá se manifestar, ele aparecerá como o grande salvador da humanidade, e ele será intelectual, poderoso, orador expressivo, está em Daniel 7, do 1 ao 14 ali, do 1 ao 10, orador expressivo, mestre político, possuidor de grandes habilidades comerciais, gênio militar, perito administrador, experto em religião, será um homem extraordinário, para a sociedade será o Messias, para Israel será o tanto Messias prometido, só que este homem, ele será possuído por poderes malignos, e ele estará para corromper tudo aquilo que é de Deus, porque a palavra de Deus vai revelar que ele odeia tudo que é de Deus, e ele vai querer corromper, e ele vai querer adoração a ele. O governo dele será terrível, será como ferro, é os dedos de ferro da estátua, governará como ferro. E ele tem Daniel 7, vai falar de 3 animais, de um leopardo, de um urso, de um leão. E o governo do anticristo terá essas 3 habilidades. A primeira, do leopardo, vai falar com rapidez, vai ter um alcance rápido. O governo do anticristo será espalhado neste mundo rapidamente, ele governará esse globo terrestre de uma maneira muito rápida. Segundo, ele terá força como de um urso, ninguém poderá se opor a ele. E terceiro, ele terá uma soberba de um leão, será um governo terrível. A Bíblia diz que todos aqueles que não adorarem serão mortos, aqueles que não negarem a Cristo serão mortos. E eu estava aprendendo uma coisa, que muita gente passa, se eu falar, se eu ficar na grande tribulação, é bem, porque é só não negar Jesus. Você acha que ele vai apontar uma arma para a cabeça da pessoa e falar, nega Jesus ou morre? Ou você acha que ele vai quebrar todos os tratados quanto à tortura? Na Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas eram torturadas até confessarem o que tinha de espionagem. O anticristo vai torturar através dos seus homens, através dos seus soldados, torturar as pessoas até negarem a Cristo. Ou você acha que na época do Império Romano, quando os cristãos eram perseguidos, era só, você vai negar a Cristo, dizer que César é o Senhor, ou não? Isso é uma coisa que a gente coloca você nos leões. Não, eram torturados, mas quando eles viam que a tortura já não funcionava mais, eles jogavam aos leões. A grande tribulação terá um tempo terrível, porque o anticristo irá perseguir, ele quererá colocar uma marca, ninguém vai poder comprar ou vender, se ele não autorizar, ao lado do falso profeta, que irá querer que todos adorem. O mundo terá totalmente ruína, só que o tempo da grande tribulação, não é para mim e para você, é um tempo que os gentios, e os ímpios, e Israel vai passar. A tribulação é para Israel e os gentios, e para a igreja é estar na bolda do Cordeiro. Ali é o lugar da igreja, o lugar daqueles que irão ficar é o lugar tenebroso. Dentro disso daí, Deus vai abrir 3 coisas. Primeiro é selos, segundo é trombetas, o terceiro são as taças, e é muitas trombetas, os selos, é restituição da terra, o Gabriel já pregou isso aí. Agora as trombetas serão terríveis, serão as pragas de Deus na terra, a ponto de descer meteoros, saraiva sobre essa terra. Uma das trombetas, a ira de Deus vai ser tão forte, uma das taças, o que vai acontecer com uma das taças? Deus vai tirar a morte da terra, e as pessoas serão atormentadas ao ponto de quererem se lançarem em precipício para se matarem e não morrerem, darem tiro na sua cabeça e não morrerem, fazerem de tudo para não morrer, e não vão morrer, porque Deus vai retirar a morte da terra. Durante 6 meses as pessoas tentando se matar, 5 meses as pessoas tentando se matar e nada acontece. Agora eu te pergunto, você quer passar por isso daí? Você quer enfrentar tudo isso daí? São 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Será que vale a pena isso aí?
E a projeção da escatologia são 7 anos. A terra, que será verde, como é os dias de hoje, não existirá mais, porque as trombetas, as taças, cairão nos oceanos, transformando os oceanos em sangue. Cairá sobre as florestas, transformando as florestas em grandes desertos. Vou me esconder na floresta, vai cair um meteoro lá, você vai fazer o que lá? Vai morrer, não vai ter para onde correr. O mundo vai estar em plena destruição. Mas após 7 anos, Satanás vai estar junto com o anticristo. Eles vão levantar uma guerra contra Israel, para a guerra de Gog e Magog. Nesta guerra, Cristo vai aparecer, e Cristo vai destruir o exército de Satanás, e vai triunfar sobre o anticristo, o falso profeta. Uma espada sai de sua boca e mata a todos, e com o sopro lança o falso profeta, e o anticristo no lago de fogo, e ele estabelece uma coisa chamada de reino milenial. Durante 1000 anos, o reino de Cristo, de paz, o reino tão prometido a Davi, que Deus irá estabelecer, mas após 1000 anos, um ser chamado diabo, ou Satanás, quando Cristo descer, será amarrado. Depois de 1000 anos, ele será solto. Depois que solto, ele vai subir, e enganará muitos novamente, e vai levantar um exército também, tanto de pessoas do tamanho da areia da praia, e vai cercar Jerusalém. Fogo vai descer do céu, e vai destruir toda essa terra que nós vivemos. O carro que nós temos está destinado ao fogo. A roupa que nós vestimos está destinada ao fogo. A câmera que filma está destinada ao fogo. Este púlpito está destinado ao fogo. A única coisa que não está destinada ao fogo é eu e você. Tudo aquilo que não está destinado ao fogo é aquilo que nós fazemos para Deus. São as únicas coisas. Depois de 1000 anos, vai vir. Deus, ele vai destruir essa terra. E a Bíblia diz que vai descer um trono, chamado trono branco. O mar vai dar seus mortos, a terra seus mortos, o inferno seus mortos, para serem julgados. E aquele que vai estar naquele trono, não é mais o nosso advogado, não é mais aquele homem que há 2000 anos pisou na terra, como Messias disse, vinde a mim bendito do meu Pai. Não vai ser aquele homem que veio aqui e disse, quem tem sede a mim, vem e beba. Não vai ser mais este homem, não vai ser mais dessa forma que este homem vai se apresentar. Uma coisa que eu aprendi é que Cristo, quando veio para a terra, sabe por que ele é o maior do motivo que ele teve que abandonar, ele teve que deixar a sua divindade, ele teve que deixar tudo aquilo que ele tinha, ele se esvaziou, porque se Cristo não viesse vazio, ele não podia nem pisar na terra. Porque quando ele vai vir no trono branco e vir cheio, e a Bíblia diz, quando ele chega cheio, a terra foge, o sol foge, tudo foge dele. Então, se Cristo viesse cheio para a terra não ia conseguir ficar, porque a terra ia fugir dele. Então, ele tem que ir vazio para ir para a terra. Mas ele vai vir cheio. Esse julgamento se dará no espaço. Todos aqueles que morreram sem Deus, negaram a Deus, infelizmente, nós não tomamos cuidado. Pode ser que nós temos uma dessas pessoas que vamos parar nesse trono branco. Deus nos guarde para que isso nunca aconteça. Mas se nós não vigiarmos, isso pode acontecer. Não é brincadeira, o evangelho não é brincadeira. Esse trono branco irá julgar todos aqueles que pecaram, todos aqueles que erraram, irão ser lançados num lugar chamado lago de fogo e enxofre. Esse lago, não existe mais retorno, não vai ficar 2000 anos, depois Deus vai vir resgatar, não, é eternamente. Esse trono vai ser um julgamento terrível. Vou pegar um exemplo aqui, vou chamar o Sérgio que é forte. Chamar o Diegão. Chamar o Diego, para vocês entenderem. Vou salvar esse anjo. E o Cauã como Jesus, salvando ele para não interpretar outro papel. Amém? Cauã Jesus. Aqui, ó. Aprendi com o bispo isso daqui, tá, gente? Aqui, ó.
Deus. O tribunal vai estar Jesus assentado no trono e julgando. E eu vou fazer aquele papel mais bonito, né? Eu sou o miserável que não aceitou Jesus. Está lá, Jesus está no comando. Cadê o microfone? Detalhe, a vida de todo mundo que foi condenado irá passar como um flash. Um vídeo, como fosse um vídeo, passando a vida de toda a pessoa. Não existe ninguém que vai poder dizer, eu não conhecia Deus. Porque a Bíblia vai falar, Paulo vai falar que Deus, Ele expressa a sua imagem explicitamente, claramente para qualquer pecador. Mas a pessoa que nunca ouviu Jesus, o próprio Jesus aparece para ela. Mas ninguém vai poder dizer que nunca ouviu Jesus. Vai lá, Jesus. Eu sou o miserável do pecador. O seu nome não foi achado no livro da vida. Não, mas me dá mais uma chance. Não tem mais uma chance. Uma só. As tuas mais obras uma chance. não foram aprovadas. Mais uma, Anjos, não, mais uma. Não tem mais mais uma. oportunidade. Não, mas Jesus, eu preguei. Não está Jesus, mais no livro da vida. Vocês não pegaram, é brincadeira, né? Mas se for você no dia lá, o que você vai fazer para ele? Muito obrigado. O que você vai falar para ele? Mais uma chance? Ele não vai estar para te advogar. Ele não vai estar porque você só tem um advogado que chama Jesus Cristo. Só que qual o problema desse advogado? No dia você não tem mais ele. Ele é juiz. E como juiz não vai ter advogado, porque o Pai não vai defender ninguém. O Espírito Santo não vai defender ninguém. O juiz vai estar lá. Parece brincadeira, mas é algo sério. Se a gente não tomar cuidado com nossas vidas, nós podemos parar no lugar sem retorno. Quando Deus falou para mim, falar essa pregação, Ele ativou que nós temos que tomar cuidado, nós não estamos vivendo tempos que nós podemos relaxar, podemos deixar, vamos deixar viver uma vida comum, não. Cristo não nos chamou para uma vida comum, Cristo nos chamou para viver no seu reino, entrar no novo céu e nova terra. Porque aqueles que não foram achados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo e enxofre, e vão habitar lá eternamente. Gente, não é brincadeira. Pense em quantas pessoas que nós conhecemos, que nós lidamos e infelizmente vão parar lá. E nós estamos dormindo ainda. Nós estamos preocupados com o nosso querer, nós estamos preocupados com a nossa vontade, nós estamos preocupados se o irmãozinho olhou feio ou bonito para a gente. Nós estamos preocupados se alguém cumprimentou ou não a gente. Nós estamos preocupados se alguém falou bem ou mal da gente. Nós estamos preocupados com tantas coisas que não vai levar a lugar nenhum. E estamos esquecendo daquele dia que iremos encontrar com Ele. Nós estamos tão preocupados com faculdade, tão preocupados, não que seja mal, mas muitas vezes nós preocupamos tantas vezes com isso e esquecemos o principal. Às vezes falo, Deus, quanto negligente eu sou. O quanto eu sou negligente a Ti, que eu poderia estar dedicando mais tempo a orar, mais tempo a jejuar, mais tempo a dedicar a Tua palavra, e eu deixo o dia passar e não acontece. Eu estou sendo tão negligente. Eu estou falando de mim, porque primeiramente a palavra fala comigo, não com você, mas faça uma reflexão com você. Qual é o peso que vale mais para você? Porque Paulo vai falar, eu aprendi a dar o peso certo. Porque a minha momentânea tribulação, Paulo vai falar, a minha leve tribulação, uma pessoa que leva chicotada, uma pessoa que leva preso no tronco, e embaixo onde passavam as fezes dos prisioneiros, vai chamar tudo isso aí de leve, e vai falar, não se compara ao peso de glória, que há de se manifestar. Gente, as coisas daqui são leves, mas isso daqui é eterno. O novo céu e a nova terra é eterno, onde não vai haver mais choro, mais dor, nem planto, a nossa vida será eterna, isso daí que é eterno, o resto é passageiro. Aí eu te faço a pergunta, o que está valendo mais para mim e para você? Se coloque de pé.
Porque Jesus vai dizer, olha, aqueles que vencem, aqueles que triunfam, eles não mais experimentarão a morte, mas vão experimentar a vida. Aqueles que triunfam, eles não jamais irão ver a morte, mas experimentarão a vida. E onde vai estar aqueles? Ele estará com Deus. Só que Deus vai te chamar mais de servo. Deus vai te chamar mais de meu servo. Deus vai te chamar mais de, oh meu filhinho, não mais de servo, mas Deus vai te chamar de filho. Deus vai olhar, Deus vai compartilhar, porque herança não se compartilha com criança. Não tem como pegar uma criança e compartilhar uma herança. Mas Ele vai fazer nós herdarmos, porque Ele vai nos transformar em adultos na presença dEle. Porque Paulo fala, nós somos criança ainda, mas quando Ele se revelar, seremos adultos. Então, quando chegarmos lá, nós compartilhamos a herança da vida, a herança de habitar, de você estar todo dia ao lado de Deus, de todo dia ao lado dos seus irmãos, de todo dia estar experimentando, oh quão bom e quão maravilhoso é estar do lado dEle, oh quão bom e maravilhoso é habitar nos átrios dEle, não só pelos átrios, é poder entrar no santíssimo lugar, pelo novo e vivo caminho, e falar diretamente com aquele que entregou a sua vida por você. Você não vai estar em qualquer lugar, porque naquele lugar não vai estar mais tentação, naquele lugar não vai ter mais dor, naquele lugar não vai ter mais problemas, naquele lugar você vai ter vida, e vida, e vida, e vida com abundância. Naquele lugar iremos caminhar numa rua de ouro, naquele lugar teremos casas novas, naquele lugar nós estaremos eternamente com Cristo, seremos com Ele, Ele será conosco. A pergunta eu te faço, o quanto vale isso para você? O quanto vale? Temos que vigiar, porque os dias se passam, os meses se passam, a nossa trajetória aqui é apenas momentânea. Pedro vai falar que nós somos estrangeiros, nós somos passageiros, nós não somos moradores daqui. Nós só não somos habitantes daqui, nós somos habitantes de lá, da cidade celestial, a pátria celestial. O meu coração anseia, o meu coração deseja, quando entoar a última trombeta, quando ecoar a trombeta, eu me encontrar com Ele e ir para a cidade celestial. Mas para isso vigiamos. Temos que ter vigilância todos os dias. Feche os seus olhos nesse momento. Reflita naquilo que está te impedindo de fluir, de dar os seus dons, de dar o seu talento, aquilo que você tem colocado com um peso maior de glória ao invés do reino de Deus. Comece a refletir e falar: Deus, me perdoe. Deus, eu vou dar o meu melhor. Deus, eu não quero parar em um lugar terrível, onde não haverá mais volta, onde haverá só planto, dores. Não, eu quero ir para a cidade celestial. Se tiver que ir para a cidade celestial e tiver que perdoar o meu próximo, eu perdoo. Se tiver que ir para a cidade celestial, eu tiver que abrir mão do meu eu abro mão do meu eu. Se tiver que ir para a cidade celestial, eu amar como a mim mesmo, amar com amor ágape, eu vou amar com amor ágape. Se eu tiver que orar mais para chegar na cidade celestial, eu vou orar mais, eu vou te buscar a mais. Se tiver que fazer o que for, temos que fazer, porque o que nos aguarda é uma cidade celestial, e não é para aqueles que perdem. Jesus nunca disse aquele que vencer, aquele que vencer. Então digo, aquele que ama, aquele que vence, aquele que perdoa, aquele que vence, aquele que tem compaixão, aquele que vence, aquele que ora, aquele que vence, aquele que jejua, aquele que vence, aquele que faz tudo em prol do reino, aquele que vence, aquele que ama com amor ágape, é aquele que vence, porque no reino só tem vencedor. Então eu aprendo, quando eu amo, eu estou vencendo. Quando eu estou batalhando, eu estou vencendo. Quando eu ponho minha fé em Deus, eu estou vencendo. Quando eu estou caminhando para a casa de Deus, eu estou vencendo. Então, independente o que seja, nós somos mais que vencedores. Guarde essa palavra no seu coração, que viemos vigiar e guardar as nossas vidas, porque tudo foi e tudo é novo.
Porque em Gênesis, os céus e a terra são criados. Em Apocalipse, é novo céu e nova terra. Em Gênesis, o sol é criado. Em Apocalipse, o sol é desnecessário, porque ele é a nossa luz. Em Gênesis tem a noite, é definitiva. Em Apocalipse, não há mais noite. Em Gênesis, os mares são criados. Em Apocalipse, já não tem mais mares. Em Gênesis, a maldição é anunciada. Em Apocalipse, já não existe mais maldição. Em Gênesis, a morte entra na história. Em Apocalipse, não há mais morte. Em Gênesis, o homem é afastado da árvore. Em Apocalipse, o homem é restaurado ao paraíso. Em Gênesis, há tristeza e dor no início. Em Apocalipse, já não há mais lágrimas. Em Gênesis, o homem é afastado de Deus. Em Apocalipse, o homem é trazido para perto de Deus. Então, vale tudo estar para lá. Amém. As palmas louvam o nome do Senhor.